E aí, pessoal, todos comigo aqui? Pelo menos na telinha tá todo mundo cheio aí, né? Tudo bem, pessoal. Alguma dúvida? E obrigada, Rodrigo. Guilherme, obrigado pela abrir a câmera. Tá tudo bem? Alguma dúvida? Podemos seguir? Ah, todo mundo com likes, assim, tô gostando de ver. A energia dos likes está ótima, né? Está ótima, né? Ali o Márcio, o que foi, Márcio? Está preocupado com o quê? Está assim pensando, pensativo? Alguma dúvida? Por que do emoji? Pensativo. Por quê? Marcelo? Não, eu tô só fazendo uma retrospectiva aqui para me ver que tanto de trabalho que eu tenho aqui para frente. Trabalho vocês vão ter mesmo. Hein? Adriana, eu tenho um fundador de 79 anos, que está mais ativo que nós na empresa, e tenho dois diretores que são, um que é o CEO, que é um dos filhos, e o outro que é diretor criativo. Então você imagina o meu desafio lá. Uai, você tá com a faca e o queijo na mão, querido. Segue o fundador. Na dúvida, fica com quem é o poder da canetada. E se você tiver que influenciar alguém, esquece dos filhotes, não é a época deles não. Vai pro fundador primeiro. Fazendo a cabeça, vendendo um peixe pro fundador, você tá com tudo pronto. Governança só entra numa empresa familiar quando o dono quer que entre. Herdeiro não pede, não tem legítima, gestor muito menos. Você só entra para falar de governança ali com o fundador ou com o dono da caneta, o acionista majoritário, porque não adianta perder tempo. É perda de tempo tentar. Eu só entro, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém, você mexe isso? Faz, você faz consultoria? Dou. A primeira coisa que eu pergunto é, quem é o ser? Porque eu só entro se convidada pelo dono ou fundador, porque senão é a estrutura de poder dele, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente tem que ter essas nuances e dizer que não tem governança, uma empresa que tem 30, 40 anos é mentira, porque tá bem, né? E você vê que ela, pelo que você falou aí, ela tem uma responsabilidade corporativa de alto desempenho ali na coisa. Então, é seguir o coisa e tentar colocar algum tipo de risco que talvez o dono, por estar muito na gestão, ele não tenha percebido quando a gente pensa um pouquinho a empresa em médio e longo prazo, né? Porque se ele está na gestão, ele está pensando como gestor, né? Então, aí é o grande problema que a gente tem em governança de empresas familiares, é fazer o dono pensar como acionista. Os donos, né, os filhos também, eles pensam e muito bem como gestores. E aí mora o perigo, porque quem pensa no patrimônio tem que estar pensando em outras coisas que não na gestão do dia a dia mesmo, né? E assim vai. Mas parabéns aí pelo desafio, Marcelo. É não ter medo de ser feliz e agora perde mais do seu tempo com o dono, com o fundador. Esse cara é que tem o poder na canetada e ele decide muita coisa. Fazendo a cabeça dele, o resto vai por determinação de quem manda, obedece quem tem juízo depois, né? É bem isso. Tudo bem, gente. Algum outro questionamento? Alguma outra pergunta? Guilherme levantou a mão, pois não? André, ontem você falou assim, os que fazem consultoria para pequena empresa faz terrorismo pessoal, né? Justamente o meu caso, né? Sempre atuei no âmbito da pequena empresa. Beleza, depois a gente vê. Então, assim, como colocar isso, né, no âmbito da... E eu já venho pensando nesse desafio, né, de trazer esses princípios. Falar de ESG para a empresa pequena é um negócio meio complicado, né? Porque é uma cultura
ele é totalmente diferente do mundo corporativo maior, né? Você tem diversas empresas dentro da empresa, tem gente pensando no futuro, né? Enquanto a empresa pequena é aquele dia a dia ali. A questão, eu acho que parte de um questionamento, eu pelo menos faço assim, se a empresa não fizer nada, se ela não mudar o modus operandi ou o modelo mental dela, ela vai estar viva daqui a 10 anos? Isso é um questionamento que mexe com qualquer dono. Porque ele tem que entender, porque tem que alguém que tem que estar pensando na perenidade do negócio dele. A empresa é pequena, mas ela tem que ter uma perenidade. E tem que ter alguém que vai pensar nisso. Não vai ser o gestor que está ali ganhando o salário dele que vai pensar. Tem assuntos que só é de interesse só e exclusivamente do dono. Então, chamar o dono para essa responsabilidade do que ele quer para a empresa dele, na falta dele, como é que ela quer que ele fique, que é bem ali a coisa, que é interessante. Então, eu acho que essa chamada, não é fácil, mas essa chamada, ó, daqui para frente, você está ali, mostrar para o dono, por exemplo, né, uma empresa pequena, que a operação que ele está tomando conta, você pode contratar um cara melhor do mercado, muito mais atualizado que ele, né? Com muito mais expertise em informática do que ele, né? Porque ele tem uma noção, mas talvez não seja tão bom assim, né? E ele tem que gastar o tempo dele para pensar o que vai ser a empresa daqui a 10, 15, 20 anos. Que tipo de contatos ele tem que estar fazendo, que tipo de eventos ele tem que estar participando, porque aí a questão do network é muito importante para entrar. Então, eu acho que você nunca tira de um fundador a atividade dele, a não ser que você consiga criar uma outra atividade que ele acha que é mais importante essa usa que você está criando para ele largar o que está ali. Se você falar que tem que mudar e não diz para ele, não dá um dever de casa muito interessante para ele não vai fazer. Ele tem que saber que tem coisas e perceber que só ele pode fazer. Quando você conseguir mostrar isso para ele, aí ele vai. Aí ele vai. Agora, falar para ele deixar o controlezinho, que ele tem o controle da empresa dele no faro dele. Porque ele tem que pensar em outra coisa. E se ele não sentir que aquilo ali faz sentido para ele não vai fazer nunca. Aí você tem que colocar o risco do negócio na jogada. É o botar terror, quando a gente fala, é colocar o risco dele continuar. Quanto tempo a empresa vai aguentar, se ele nada fizer, a sustentabilidade da empresa. Quanto que ela vai ficar viva. O quanto ela pode perder de competitividade se ela não estiver pensando em outras coisas que só o dono vai pensar. É por aí. A mola de mudança de uma empresa média e pequena é a família, é o dono e as pessoas que estão no comando, as pessoas que têm o poder da caneta. E eles não vão deixar o operacional, gente, se vocês não derem uma função muito atrativa para eles. Não tem jeito. Eles têm que perceber que é aquilo, porque eles só conhecem, eles só pensam como gestor. E de curto prazo, é o plano de pagamento ali, a folha de pagamento do próximo mês, até o final do ano, 13º, Natal, férias coletivas. É nisso que eles estão preocupados. E governança é governança, remete a governo, médio, longo prazo, né? Enquanto o operacional pensa de 1 a 2, 3 anos, um CEO pensa de 3 a 5 e um conselho pensa de 5, 10 e 15. Essa é a diferença temporal que a gente tem que entender onde é que nós estamos. Tem que ter gente pensando de 3, tem que ter gente que tem que estar tomando conta aqui do dia a dia, que é o gestor que você está pagando. Então, isso aí a gente tem que, né, estar muito preparado, né? Tem essa questão temporal e visão estratégica, né? Num mundo de grandes transformações, IA chegando, né? Como é que a gente está preparando, como é que as nossas empresas estão preparadas para isso, né? Disrupção tecnológica, como é que vai ser? Nós já sobrevivemos. Quem já sobreviveu à pandemia já fez tá de parabéns. Agora, e daqui para frente? Né? Com as mudanças que precisam. Né? Então,
Os desafios são muito grandes. Por isso, muitas empresas médias e pequenas, elas morrem. 75% morrem quando os herdeiros assumem, porque não estão preparados. Não é que estão preparados ou que eles não têm, porque não têm a visão de acionista, não pensam como acionista. E apenas 5% chega na terceira geração. Então, a mortalidade das empresas médias e pequenas é grande no mundo inteiro. Nós falamos esses dias todos aqui por conta dessa questão da mortalidade. O estudo de governança veio para explicar a mortalidade que é muito grande das pequenas e médias, que geram a economia do mundo inteiro. O segredo do... Aqui nesse livro que o Gustavo Cruz indicou. Ah. Segredo de Luiza. Ah. É do Fernando Dolabella, que é daí de Minas Gerais. Ah, tá. Muito interessante. Ele fala isso o índice de mortalidade das empresas logo nos primeiros 2 anos. Então aí a gente tem que ver. Então é bem essa questão, é colocar o dono nessa questão, né? Então, gente, a coisa que eu acho que é mais importante que a gente tinha que discutir, né, são esses direcionadores, porque eu acho que isso não é bem entendido, né, nessas escalas, e a gente vive uma transversalidade. De uma certa forma a gente tem que entender os 3 e ver, né, aonde a gente vai direcionando a empresa. É como se a gente tivesse que estar atendendo, né, um pouquinho de cada um deles, né, mas numa direção em cima de ODS, essas coisas todas que a gente já pode estar desenvolvendo, tá? Mas é tudo informação, falta materialidade ainda, e aí, de novo, o juízo e o bom senso de nós que estamos, né, com essas pautas dentro da empresa, para que a gente possa fazer as coisas com muito cuidado e com muito critério, né? Porque aí a gente vai ter que endereçar, e a partir de agora nós vamos endereçar para a questão, né, dos modelos de governança, a questão Brasil, né, principalmente Brasil, para a gente fechar, né, o mundo, o contexto brasileiro que a gente está falando aqui, né? Para que a gente faz. O que eu estou imaginando? A gente vai até a 1 e um pouquinho, né? Aí depois eu mostro a prova para vocês aqui e eu vou ficar disponível, né, em casa, e a gente vai marcar o horário que for melhor para vocês. A aula passada nós começamos mais cedo, né? Almoçamos e voltamos mais cedo. Ou, a partir daí, vocês ficam livres para entrar às 2 horas, conversar, né? Ali para a gente discutir um pouco a prova, se for o caso, né? Ou tá tudo bem, vocês vão me entregar a prova na segunda-feira até a meia-noite. Foi isso que nós combinamos ontem, né? Depois do chororô de Ruberli e a turminha toda, Bruna, essa turma aí, a mulherada deu uma chorada ontem, que estão ali. Então, sem problema nenhum, então até ali, tá? Mas eu vou estar, vocês têm o WhatsApp, vocês decidem, né, como que a gente vai voltar na parte da tarde e que horas, tá bom? Sérgio, pois não, querido? Você levantou a mão, Sérgio? Não estou te escutando. Está escutando agora? Agora estou. Primeiro pergunta, quando é que o agrobusiness vai começar a conversar com mineração ou vice-versa? Tem alguma perspectiva? Eu acho que quando a mineração puxar o caminho, né? Acho que é muito, não é eles que conversarem, é a gente que tem que correr atrás. Aquilo que é importante para a gente não espera não, a gente corre atrás. Eu acho que é muito da mineração para estar ali junto, fazendo ali. Agora, eles vão precisar dos nossos fertilizantes, né, gente? Então, é uma questão aí de... Não tem essa de quando vai. É aquele lance, precisou, é importante para você, corre atrás e busca, e vai fazendo, e vai abrindo os caminhos. É ali, né? Eu acho que é muito por aí, Sérgio, tá? Eu acho que são dois
dois setores, agro e mineração, assim, que, né, no governo atual a turma de agro muito vista e de uma forma muito negativa também, agora tem nós a mineração aí nessa necessidade e muito em vogue, muito no holofote, né? É um momento muito importante para a gente ver como é que uma coisa coliga na outra, que estão intrínseca, né? Elas são interdependentes os setores. Mais alguém? A outra pergunta Sim. eu fiz a governança, a primeira turma do livro, terceiro. A minha versão azul, ele já está na versão aí, qual é a edição que você tem? Ah lá. É a primeira edição? Vai. Sérgio, você me manda um e-mail com seu endereço. Quando eu lançar a 8ª, eu faço questão de te mandar a 8ª, já que você tem a primeira. Nossa, é outro livro. Nossa, é outro livro. Você vai ver ali a condução aí, são 20 anos de governança que a gente tem, né? Essa aí foi de 2004, o mundo mudou demais. Tem muita coisa parecida, mas você conta a história, né? Desde Enron, de coisa. Toda essa historinha que nós contamos aqui, você acompanha, o livro acompanha, né? A estrutura, mudança, Brasil. Nós entramos com o modelo chinês o ano passado, então aguarda aí que é outro livro. Hein? Como é que é? Não, aí não, vai estar na Amazon, mas ela é da Gen, né? Da editora Gen Atlas, né? Essa daí que você tem era da editora Atlas, aí ela foi comprada pela Gen, então agora é Gen Atlas, né? A 8ª já vem aí e ó, já tá com, deve chegar praticamente 800 páginas, viu? É outro livro. Os autores são os mesmos, né? Mas aí, ó, na hora que você ficar, eu lançar que tá aí, você me avisa, ó, Sérgio Melo, diretor, que tô com a sua, você manda a foto da primeira que eu te mando ali a 8ª, viu? Faço questão. A Adriana, ele perguntou se vai ter em formato digital também ou só em papel. Por isso que ele perguntou se vai ter. Vai ter as duas, vai ter a editora Atlas, nós estamos conversando agora na formatação e tudo, né? Você vai poder comprar capítulos específicos, né? Isso tudo nós estamos discutindo aí. Eu já estou terminando os originais, né? O Corsete depois Paz, as pesquisas sempre foram comigo, né? As pesquisas depois coisa e já estou mandando os originais todos para ali. Eu acredito que o primeiro semestre já esteja no mercado, tá? E aí a gente vê. Bom, e a gente entra de modelos, né? A questão de modelo, gente, aqui são os 6 modelos, né? O mais novo que eu consegui analisar foi o modelo chinês, porque, gente, a China até pouco tempo atrás, ela tinha as informações que o governo chinês queria que você tivesse. E nada, você não tinha teses acadêmicas e tudo, porque tudo era muito questionado pelo Estado e tudo, né? Então, nós conseguimos desenhar. Então, nós acompanhamos 6 modelos, e modelo tem muito a ver, gente, com a cultura recente do país, a história recente com a cultura de um país e tudo. Então, aqui é importante a gente perceber coisas do gênero, né? Se eu perguntar, o brasileiro, a ambição, qual a ambição de se ganhar dinheiro é maior? Qual que é a maior? A do americano ou a do brasileiro, por exemplo, para correr atrás de dinheiro, né? E se a gente for analisar a cultura brasileira e a cultura americana, a gente vai perceber que a cultura religiosa, filosófica do brasileiro é a Igreja Católica. A Igreja Católica é muito, né? Quem são os preferidos de Deus na Igreja Católica? São os excluídos, os doentes, os pobres, né? É uma religião muito inclusivista, ela busca, né? Graças a Deus que a Igreja Católica está na Índia, por exemplo, que tem uma cultura indiana que quem nasce pobre tem que cumprir o karma pobre dela. Você não tem ali os intocáveis, são intocáveis sempre.
Então, na Índia, por exemplo, a Igreja Católica tem uma função social importantíssima, porque todos os asilos, né, todos os orfanatos são todos católicos. Porque lá, se a turma nasceu intocável, minha filha, você não pode. Aí vem a religião católica e cria todo aquele processo de inclusão que é lá dela, né? Mas aqui, assim, quando a gente pega, por exemplo, o modelo anglo-saxão, que é os Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá, né? Qual que é a ética filosófica religiosa dele? É a ética calvinista. Quanto mais rico eu for, mais próximo de Deus eu estarei, porque mais bem eu posso fazer. Quem tem mais apetite para ganhar dinheiro? Um lugar que lucro e sucesso é visto às vezes como pecado, que somos nós, ou o americano que tem, quanto mais rico eu for, melhor, porque mais próximo de Deus eu estarei. Um Bill Gates, né? Ele tem a Microsoft, mas ele fala que a missão da vida dele é garantir a fundação de crianças africanas que ele tem. Ele precisa da Microsoft para ter os dividendos da Microsoft para ele aplicar. E lá eles doam. Todos aí, de novo, olha esse problema aí do que essa guerra do Hamas está fazendo. Todos os maiores museus europeus, americanos, escolas, são doações de grandes fortunas. Então, a arte, tudo está na mão de doação de grande fortuna, que é dessa ética calvinista. Não tem problema eu ser rico, quanto mais rico for, melhor, porque mais bem eu posso fazer. E filantropia para a turma é ali. Mas o modelo mais desenvolvido, né, é o modelo anglo-saxão, porque foi a base do capitalismo, gente. As primeiras sociedades anônimas nasceram aonde, gente? Na Inglaterra, quando aqueles burgueses, eles começaram a falar das especiarias da Índia, vamos fazer um naviozinho, montar um navio para ir nas Índias, descobrir e trazer para nós. Era uma atividade de risco. Você montava uma sociedade, você montava um navio, montava ele completo, com tripulação, tal. Se o navio voltasse, aquilo que trouxesse era dividido para todo mundo. Sociedade anônima, gente, nasceu na Inglaterra. Eles têm isso no DNA. Tá claro? Então, eles começam. Então, é o modelo. O mais pujante é o modelo dos Estados Unidos ali, que é digamos, o benchmark, que ele faz tudo ali. Ele tem essa questão de sniper, de proteger o sistema, os valores dele com muito mais força do que a Inglaterra, mas em termos de produtos, de código, o primeiro código de governança que teve foi da Inglaterra e coisas assim, é o modelo que a gente vê ali. Então, é um modelo, né, benchmark, onde você tem a função, né, um CEO é muito forte no modelo americano, onde você tem uma pulverização, todo mundo utiliza, compra ação, todo mundo é treinado para ter uma segunda, uma terceira, toda fonte de renda via mercado de capitais, todo mundo vê, é extremamente disperso, né? E é onde tudo, e onde uma governança, ela é muito bem estabelecida, muito direito, ela é bem legalizada, ela é bem tudo. Ela só é pouco abrangente, ela está abrindo agora para stakeholder pós-pandemia, ali, agora. A primeira vez que os Estados Unidos entrou e assinou qualquer coisa de meio ambiente foi agora com Biden. A primeira coisa que o Biden fez foi assinar o Protocolo de Paris, que é trabalhar, e foi a partir daí que todo mundo começou a falar em ESG, porque a primeira coisa que o Biden fez foi assinar o Protocolo de Paris, que é a questão da mudança climática, tá? Então, nós temos aí o modelo anglo-saxão ali, que tem muito a ver com a cultura, né, americana, e é o que a gente tem visto muito, né, e o que está se programando, uma guerra entre valores ocidentais, muito capitaneado pelo modelo anglo-saxão, né, do que nós estamos falando, liberdade, você pode ser rico, você pode trabalhar, e agora nós estamos tendo uma contraparte de coisa, né, o BRIC+. Nós tivemos uma reunião dos BRICS ao mês passado, Brasil, Rússia, Índia, China, tá?
E entrou Arábia, entrou Irã, entrou todo mundo, os petróleos entrou agora. O que é isso? Olha aí, são uma tendência socialista muito forte, comunista, muito forte em blocos econômicos contra valores ali. Nós estamos vendo esse redesenho sendo feito. Os modelos ali, quem que vai prevalecer aonde? Tá? Então, é um modelo, né, que tem essa questão, a base do capitalismo está no modelo anglo-saxão ali, né, que é muito modelo ocidental, tá? Nós temos um modelo alemão, gente. O alemão é um modelo que foi muito influenciado por uma Segunda Guerra Mundial. Pensa na Alemanha, a gente pensa em quê? No nazismo, né? E que o nazista até pouco tempo na Alemanha, e parece que eles não melhoraram, está voltando agora, né? Era considerado uma vergonha, quando eles perceberam a força, o impacto negativo do nazismo, né? Ali. Então, tudo aquilo que de uma certa forma, privilegiasse uma figura autocrática como a de Hitler, era banida da sociedade alemã. Não sei como é que vai ficar agora com a estrela de Davi sendo pintada em Berlim nas casas para identificar os judeus, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse modelo ali. Mas até então, esse era um modelo do governo alemão, né? E é um modelo que, para evitar esse autocratismo, a figura de uma pessoa só, muito importante, eles criaram 2 instâncias de conselho. Então, lá tem o Codex, você tem um conselho supervisor formado por todas as entidades de classe de uma empresa e o conselho administrativo, como nós temos aqui, que direciona a empresa para uma maior competitividade. Na Alemanha, nesse modelo, a briga maior é entre conselho e supervisor para garantir os direitos, né, de todos, da sociedade alemã como um todo, sem ter um que é melhor, aí é um consenso mesmo de sociedade alemã, e as empresas ali com o conselho executivo, né, conselho de administração, direcionando ali. Então, essa é a característica e é muito influenciada ali. Pode ser que agora mude, mas até agora eles têm uma governança corporativa na Alemanha, é política de Estado, né? Então, ele tem essa característica. Outro modelo que nós temos, que também é muito específico, é o modelo japonês, gente. Também influenciado por um Japão pós-guerra, né? O que é foi o único país que nós tivemos 2 bombas atômicas. Então, uma turma que foi dizimada, que ele sabe exatamente o valor de sustentabilidade, que sabe ali porque eles foram destruídos. E qual que foi o impacto disso, gente? Se tivesse prevalecido no Japão o interesse pessoal, eles estavam na cinza até aí, até hoje. O que eles fizeram? Eles mataram tudo que é interesse pessoal e que colocou, né, como interesse maior da sociedade, como valor maior da sociedade japonesa, o Estado japonês, o povo japonês. Primeiro Japão, segundo Japão, terceiro Japão. Então, lá as empresas, por exemplo, eles obedecem aquilo e têm produtos daquilo que é interessante para o Japão. Por exemplo, né, o aço deles é um aço mais flexível, as construções elas conseguem mover de lugar de 1 metro quadrado sem cair, porque tem muito terremoto, tem muita maremoto. Então, eles vão desenvolvendo produtos para atender primeiro a nação japonesa, depois eles vendem no processo. Mas primeiro é o Japão. É o único lugar onde o acionista não tem preferência de voto, porque o voto dele, com o voto da sociedade, o voto, né, dos funcionários é o mesmo. Então, é um modelo muito diferente. E outra coisa, nenhum estrangeiro conseguir a totalidade de uma empresa japonesa, de uma Honda, né, de uma Sony. Não, porque a indústria japonesa, ela tem uma característica específica de cruzamentos societários entre as empresas. Ou seja, a Sony tem tantos por cento da Mitsubishi, que tem tantos por cento da Sony, da Honda, que tem tantos da Kodak, que você vai criando. Eles criaram um emaranhamento, né, que chama Keiretsu, participações cruzadas entre as empresas. Ou seja, eu vendo uma empresa japonesa para o japonês, mas nunca um
estrangeiro vai ter a supremacia para comprar e ser majoritário numa empresa japonesa, porque a indústria japonesa é blindada. Você pode ser um acionista, mas nunca um suficiente para você ter posse da empresa. Então, essa é uma das características dele. Uma outra característica do modelo japonês é o que a gente chama de Kansayaku Kai, né? Eles não gostam da figura do auditor independente, da auditoria independente ou do comitê de auditoria. Eles preferem conselheiros fiscais, pessoas físicas, que é ligada à Assembleia Geral deles lá, tá? E que são espalhados pela empresa inteira com a função de Polícia Federal. Eles podem chegar na mesa de qualquer um, perguntar o que você está fazendo, você mostra e tudo. Eles te colocam de castigos, eles podem até te demitir ali, dependendo do que você está fazendo. Eles preferem um controle feito pelo próprio japonês do que alguém de fora chegar e falar que você está fazendo alguma coisa, apontar, tá? É uma questão de cultura milenar, né, gente? Então, cuidado, né? Quando fala de Japão, quando fala de China, nós temos que pensar que o pergaminho mais antigo que nós temos de ideia, né, conhecimento, é datada de 3.000 anos antes de Cristo e é chinês. Ou seja, a China está na nossa frente 5.000 anos, tá? E o segundo mais antigo que se tem notícia é datado de 1.500 anos antes de Cristo, que é japonês. Então, nós estamos trabalhando nisso aqui. E como nós falamos na primeira aula, 12 empresas são milenares. Dessas 12, 3 são japonesas, né? E aí, então, é um modelo, né, que tem essas características e que exigem coisas diferentes, né? O quarto modelo que a gente tem aí é o chinês, que foi o último que eu conseguia desenhar, que é o modelo onde o Estado determina tudo. Você, né, o Partido Comunista Chinês, ele determina quem são os conselheiros, quem é a diretoria, qual que é o planejamento estratégico ali. É uma governança do Estado. Cada empresa tem os resultados que precisa ter ali. Ou seja, é um modelo que é muito dependente do Estado. Fazer qualquer negócio com o chinês, você está fazendo negócio com o Partido Comunista Chinês. E a gente tem que estar preparado para isso. Você não faz com empresa, você está fazendo porque as empresas chinesas, elas são praticamente, a estrutura de poder delas é toda do Partido Comunista. Tá? Então tem que se tomar esse cuidado. Tem um modelo que a gente chama latino-europeu, né? Então, latino-europeu, nós estamos falando praticamente de França, Portugal, Espanha e Itália. Porque a Europa, a Alemanha tem um modelo dela. A Inglaterra faz parte ali do anglo-saxão pela cultura. Então, é o que sobrou ali, né, de mais importante são os 4. E é o modelo que tem a filosofia do euro. A filosofia do euro, gente, o que significa essa, né? Eu sou de uma geração que eu tive moral e cívica quando era pequena, na meu primário. Vocês não tiveram isso, não. Vocês não sabem cantar o hino nacional, vocês não marcharam 7 de setembro, vocês não tiveram no primário, por exemplo, o militar que dava aula de moral e cívica. Quem é que teve moral e cívica aí nessa? Ah, o Guilherme teve. Mas ninguém teve, as Juninho, não, os Juninhos ninguém teve. O Marcelo parece que também teve também. Rubeli, você também teve? Ah, Rubeli, aí sim, me ajuda. E a gente tinha, né? Essa era primária, a gente via, né? A gente tinha, por exemplo, na disciplina de moral e cívica, a gente falava que características de uma moeda. O que caracteriza uma moeda, né? Então, vamos lá, né? O que caracteriza uma moeda? Você pega R$1, o que a gente vê de um lado? Da nota do R$1, né? Você vê de um lado os nossos bichinhos lindos, maravilhosos, que a gente ama de paixão todos eles, né? E do outro lado a gente tem o quê? A carinha da República. Você pega o dólar, de um lado você tem o quê?
A cara, né? Parecido. A cara dos presidentes, das pessoas ali, e do outro lado você tem o quê? Ali os valores, né, os símbolos maçônicos e tudo que é da cultura. Você pega um peso argentino, você tem a Evita Peron de um lado e você tem ali Peron e tudo, é a cara. Então, características de um papel moeda, gente, cara e coroa. Cara, aquilo que você identifica, e coroa, os valores do outro lado, ok? Se você pegar um euro, o que é que você vê de um lado? Você tem tudo aquilo que lembra aquilo que é padrão universal da cultura ocidental. Então você tem aquilo que aparece com Coliseu, que aparece com Grécia, que é aquela coisa toda, porque a base cultural do ocidental está na Europa, né? Então ali, nós estamos falando de Roma, nós estamos falando de Grécia, nós estamos falando dessa turma aqui. Espanha, Portugal, ali. E do outro lado do euro, o que você tem? Arco, ponte, né? Rio, tudo aquilo que favorece a integração, né? A concepção do euro, gente, é aquilo que os princípios valem mais do que as regras, tá? Ou seja, o que significa isso nos modelos de governança? Dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma cidade, você pode ter uma empresa, por exemplo, que tenha o modelo, a estrutura de governança como eu mostrei aqui. Assembleia, conselho de administração e diretoria, por exemplo, tá? Ou você pode ser na mesma cidade, a sua empresa vizinha que faz ligação com você pode ter um modelo alemão, com 2 instâncias de conselho. E pode ter uma terceira empresa dentro de uma mesma cidade que pode ter um modelo híbrido que ele tem. E as coisas acontecem iguais porque os princípios que regem os negócios são os mesmos. Os princípios valem mais do que a coisa. Por isso a Europa está muito na frente. Eles conseguiram criar uma moeda única que diz respeito a todo mundo, né? Onde os princípios ali diziam respeito, tá? Aquilo ali diz tem sentido para todo mundo que está ali, tá? Por que eu estou falando isso, né? Porque está todo mundo falando uma moeda do Mercosul. Uma moeda do Mercosul, ela nunca vai poder ter cara e coroa. Ela vai ter que ter alguma coisa que seja comum para todo mundo, para fazer sentido. Tá claro? Tá claro isso, gente? Vocês estão entendendo? Então, o modelo latino-europeu é esse modelo que você, dependendo dos princípios que você faz, tá tudo certo, as coisas acontecem numa boa, muito ainda, né, muito parecido com o modelo latino-americano, são grandes famílias, empresas familiares, né, de pequeno e médio porte no comando da economia, é tudo o que nós falamos aqui de pequena mineradora, não é todo mundo mais ou menos ali vivenciando, né, as pequenas e médias empresas que vão, né, passando e tudo. E na União Europeia, né, 78 trilhões de dólares vai ser passado para essa geração cristal agora, os chamados milênios, que é a nossa geração que a gente falou ali, né, que nós brincamos que não aguenta pressão, uma turma nova que está chegando. Quer dizer, boa parte do dinheiro do que gera no mundo vai estar passando para essa geração que tem princípios e valores completamente da minha geração, por exemplo, né? Então, o que vai ser desse mundo, né? Com essa mudança aí. Mas esse é o modelo latino-europeu, porque dentro de um mesmo país você pode ter várias estruturas de governança que elas funcionam maravilhosamente bem, tá? E temos o modelo latino-americano, que é o modelo, né, aqui da América Latina, né? Que a boa notícia do modelo latino-americano é que o Brasil é o benchmark, ou seja, nós somos benchmark de pobre, né? Então, o que nós temos aqui, as nossas dificuldades, né? O tipo de problema que nós temos aqui de acionista majoritário versus acionista minoritário é característica dos grupos latino-americanos. São grandes famílias no comando, com altíssima concentração de poder de mando. América Latina são grandes empresas de grandes famílias ou de grupos familiares, onde 70% do poder de mando de qualquer grupo latino-americano está na mão de 2 ou 3 famílias,
né? Então, essa é a característica, e é uma turma especulante, né? É um mercado muito mais especulativo, é um mercado muito mais oscilante, muito manchado pelo processo de corrupção ali, de tudo, e a gente está nessa jogada, né? Nós estamos vendo agora, domingo agora vai ter ali o debate entre o presidente, os candidatos à presidência da Argentina, né? O Massa versus o Milei, né? Que a gente está vendo exatamente a continuidade, né? De 30 anos de kirchnerismo ali, né? De peronismo, que é baseado ali mais de tanto, e a questão aí de uma tendência de uma mudança. Então, como é que vai ser? Então, você vê que os problemas argentinos, irmanitos muito parecidos com os nossos aqui, naquela questão ali. América Latina todo com viés socialista muito diferente do que de uma outra parte, mais assim, europeia e tudo. E agora, surgindo agora, um socialismo comunista vindo, né, também de uma outra área. Então, nós estamos vivenciando todos esses, sem contar que nós temos, né, nessa geopolítica, nós temos o modelo japonês, que é diferente do chinês, que é diferente do russo, que é diferente, né, da Índia, por exemplo. Da Índia eu tô doida para desenvolver, porque eu não tive tempo ainda de desenvolver, né? Então, nós temos modelos completamente diferentes. O que eu estou querendo explicar para vocês aqui, com essa introdução de modelos, é que não existe governança igual a outra. As empresas elas têm a especificidade dela, que tem tudo a ver com a cultura, com a estrutura legal de um país, que ela tem condição de fazer. Então, nós não comparamos uma governança de uma empresa com a outra. Não pode. Por isso nós temos processos de governança que a gente pode dizer, nós temos que ter conselho, nós temos que ter diretoria, nós temos que ter, que é o processo que entende, que o mundo percebe que as boas práticas de governança, digamos que seja a senha corporativa para o mundo corporativo, para o século XXI. Mas não quer dizer que a governança é igual nas empresas, não é e não pode ser, porque cada empresa é única. Cada empresa tem a sua cultura, tem a sua história, e isso tem. E nós estamos dentro de um ambiente legal, de um modelo latino-americano que tem as suas especificidades, que é diferente do latino-europeu, que é diferente do chinês, que é diferente de tudo. Então, é tudo o que nós temos são processos que podem ser vistos como referência, e cada empresa ela vai responder a esse contexto. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então, é só para a gente falar, né? Vamos ter aí cuidado. Você não tem Ctrl+C e Ctrl+V. Não funciona. Código de conduta não é Ctrl+C e Ctrl+V. Como não? Não, tem a especificidade. Nós temos que ter esse respeito ali. Agora, que você tem ali, o modelo de conselho único é o que é mais abrangente, é o que tem mais? Verdade. Então, se você pegar toda a turma do OCDE, países ocidentais, os maiores países do mundo, você vai ver que boa parte deles tem essa estrutura de conselho unitário, Assembleia, Conselho e Diretoria, tá? Mas você tem os de modelo alemão. Na Alemanha, todas as empresas alemãs listadas em bolsa, não abertas, fechadas, tudo tem 2 instâncias de conselho. Você pega lá as empresas americanas, as empresas japonesas, elas respondem a bolsas ocidentais, todo mundo pode comprar em Nova York as ações da Toyota e tudo, mas dentro do Japão eles têm um modelo deles. Então, são muito específicos. Então, a gente tem que tomar o cuidado para a gente não generalizar. Governança é isso. Não, os processos e as boas práticas de governança rezam isso. Cada empresa vai pegar aquilo do tamanho dela e adaptar. A gente precisa entender. Agora, a importância de ser segregação de papéis é importante, de você ter alguém que direciona e alguém que faz acontecer é importante, que dono tem assuntos de dono que tem que pensar, que é na Assembleia, que tem um momento dela para ter, isso tudo vale para todo mundo. É uma questão de... Agora, cada empresa vai pegar essas boas práticas e adaptar dentro da sua realidade e dentro do seu ciclo de vida. Tá?
Uma coisa é uma empresa que está nascendo agora, outra que já tenha 10 anos, outra que está com 15, 20 anos. Tá? Então, é isso que a gente está pontuando aqui, e esses modelos ali que são os mais importantes. E quando a gente entra especificamente no Brasil, gente, nós vamos ver que a história de governança é uma história muito recente. Os primeiros grupos brasileiros de grandes empresas nasceram na década de 60 e 70, né? Na década de 70, né? Uma empresa que nasceu na década de 50, ela já estava com 20 anos, mas já tinha problema de fundador morrendo, aquilo ali, já se começava a ter que ter uma estrutura, né? Gente, em 29, nós tivemos o crash da Bolsa de Nova York. Em 29, nos Estados Unidos, eles fizeram a atualização da lei das sociedades anônimas deles ali, para estar questão em bolsa, para evitar de novo uma bolsa. O Brasil foi ter a primeira lei da sociedade anônima delas em 76. Olha como que nós estamos defasados, quase que 50 anos dessa turma, tá? Os anos 80 nós começamos a ter as agências reguladoras, começaram a aparecer, a questão ali CVM, CAD, já começa a ter ali, dar o seu ar da graça. E o primeiro grande momento do modelo brasileiro de governança foi na década de 90, quando o presidente Collor assume e o que ele faz de importante, ele assume com uma frase que é icônica, né? Nossos carros são umas carroças, e abre o mercado brasileiro para estrangeiro, para os investidores estrangeiros, tá? A partir daí, provoca-se uma revolução, porque a turma que vinha de fora, comprando empresa ou participando da gestão aqui, tinha que prestar conta o quê? A matriz que era fora. Aí nós começamos no nosso dia a dia a entender o que é reunião de conselho, como é que as coisas acontecem, o que eles têm que fazer. Aí a gente começou a entender um pouco a estrutura de governança das empresas, né? Essa na primeira coisa. Aí vai fazendo CVM, de repente ela vai tendo uma postura muito mais de xerife do mercado. E em 2001 nós tivemos o segundo grande momento de governança do Estado, né, do Brasil, onde nós reformamos a lei das SAs em 2001 e criamos, aí positivamente falando, viu gente, nós criamos o níveis diferenciados de governança brasileira. É o único país do mundo que você tem fases, você tem aderências, níveis de aderências às boas práticas de governança. O nível 1 é o mais petitinho que a gente tem, é mais do que a lei manda, mas tem algumas coisas, nós vamos entender o nível 1 daqui a pouco. O nível 2 é o intermediário, e o que a gente comparava com as melhores práticas de governança do mundo é o que a gente chama o nosso nível de novo mercado. Então, você vai abrir capital no país, vou abrir, quero fazer um IPO, pode fazer, mas aí você pode fazer sem governança, que é o mercado tradicional da Bovespa, ou você pode abrir nos níveis diferenciados de governança, nível 1, nível 2 ou novo mercado. Ou seja, governança no Brasil, regras de governança no Brasil, ele é opcional, digamos assim, tá? Muito bem, nós tivemos aí 2 grandes momentos muito importantes, né, de leis brasileiras que realmente modelaram o nosso modelo, que é a Lei 12.846, que é a anticorrupção, né, que é a lei de compliance, né, que foi lançada em 2003, e tivemos uma belíssima lei também que veio organizar muito, e ela veio, né, com o intuito de desmistificar e acabar com a sina que empresa pública e de capital misto no Brasil era cabide de emprego, que é a Lei 13.303, que é considerada a lei de governança das estatais e das instituições públicas brasileiras, tá? Nós tivemos o primeiro código de governança, Código Brasileiro, que tem em 2017, tá? Então é muito importante que a gente, para começar a entender qualquer modelo, é a gente entender, né, ali a ambiência, o clima organizacional que o país está inserido.
Então, se eu perguntar para vocês, eu disse para vocês na aula da vez passada, dos atores, né? Que diretoria executiva existe para dar resultado, e nós chegamos a falar que tinha que ser o melhor resultado para o negócio estar fazendo bonito, né? Foi isso que nós falamos. A pergunta que eu falo agora para vocês, é fácil para um CEO brasileiro dar um resultado acima da média de mercado? Olha o que está acontecendo, a competitividade, olha quando nós vimos na primeira aula, competitividade brasileira lá embaixo e tudo, porque nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, uma taxa de alavancagem, uma das mais altas do mundo, uma estrutura, né, econômica, financeira de país que não é muito, digamos assim, que não facilita muito o trabalho da iniciativa privada, embora a maior parte das empresas brasileiras são empresas privadas. Né? Então a gente tem que ver, mas nós temos uma estrutura que não é muito friendly, muito amigável à iniciativa privada pelo custo que é isso aí. Né? Nós temos, por exemplo, as nossas cadeias de produção, por exemplo, ela é desdentada. Tem, por exemplo, setores brasileiros que são reis para atrair investimentos. Por exemplo, o automobilismo, ele assume, ele pega, ele está sempre atraindo grandes investimentos. Mas, por exemplo, de química fina, química pesada, a gente não tem. Então, você chega para uma montadora e fala assim, se o país crescer 3% esse ano, ele consegue crescer mais 3% em cima desses 3% no próximo ano? A montadora fala assim, eu consigo, eu tenho capacidade produtiva para crescer 3 em cima do 3. Aí você pergunta, você coloca 3% a mais de carro que você colocou esse ano? Ele falou assim, não, por quê? Não é porque eu não tenho capacidade produtiva, é porque vai faltar pneu, vai faltar plástico, vai faltar vidro. Como é que você coloca um carro para andar sem vidro, sem isso? A cadeia produtiva, a cadeia de valor não corresponde, elas não recebem, ela recebe, é desdentada. Então você começa a ter um boom de produção, um boom de grão, o que a gente vê? Ela começa a parte mais fraca começa a estressar. Tem um boom de grãos, você não consegue exportar em Paranaguá porque nós não temos infraestrutura. A gente perde pouca parte ali. E aí nós temos um problema seríssimo nas nossas cadeias de valor, que elas não suportam 3 em cima. Ou seja, se um país cresce 3, toda a cadeia produtiva, a cadeia de valor, a esteira produtiva tem que estar crescendo no mínimo 3. Isso não é uma realidade brasileira há muito tempo. Então a gente tem que ver. Se o mundo cresce 3, nós tivemos décadas para trás aí que a gente não conseguia crescer 3, nós éramos subemergente. Tá? Emergente é quem emerge a média do mundo. Se o mundo cresce 4%, né? Uma China é emergente, uma Índia é emergente, um Brasil crescendo 1,5%, 2%, numa média mundial de 3%, 4%, ele sempre foi muito subemergente. Então falta isso. Né? Nós temos, essas nossas condições estruturais, elas são complicadas para a iniciativa privada. E nós temos, né, as condições internas das nossas empresas, que são empresas, né, familiares, de segunda para terceira geração, que nós já conhecemos, que é o cão chupando um manga em governança na empresa. É onde a gente mais morre. As nossas empresas estão passando da segunda para a terceira geração, sem muitas delas terem a noção de governança, de estrutura de governança, de acordo de acionista e tudo. Então, esses são os nossos desafios do modelo brasileiro que a gente tem, né? Então, de uma forma geral, né, as empresas brasileiras, nós temos pequeno número de empresas que têm expressão mundial. Nós vimos 9, né, em 500, o Brasil entra com 9 empresas das 500 maiores da Fortune, né? E presença expressivas de empresas, né, que têm capital estrangeiro nos setores reais da economia, financeiro e o real de economia. Então tem participação de estrangeiros na nossa empresa, mais de 50%. Nós gostamos muito de sociedade anônima no país, nós temos mais de 189 mil sociedades anônimas no país.
abertas, listadas em bolsa, nós só temos 465 empresas, gente. Então, eu atendo a CVM, eu atendo isso, mas não quero capital aberto, eu quero ali. E eu prefiro fechada. O brasileiro gosta de empresa fechada. Então, você tem o Grupo Algar de Minas ali, né? Ele tem tudo, ele é modelo de governança familiar da América Latina, em governança de empresa familiar, mas é uma empresa de capital fechado, não quer abrir. Por que ele não quer abrir? Porque o dono não quer. E por que não quer? Porque não quer. Não vai abrir capital, isso é decisão de dono, pulverizar o capital dele, o poder de manda dele. O brasileiro quer mandar mesmo, né? É cultura brasileira, vai conversar, né? Participação é empresa privada, Brasil é empresa de dono, empresas médias, olha o tanto de MEI, nós temos 189 mil empresas de ali, entre MEI e tal, e é muita, são milhões de empresinhas aí que fazem o nosso dia a dia, né? Participação, quem é que faz parte das nossas bolsas, né? A boa parte dela está na mão de investidores estrangeiros e fundos de investidores institucionais. Tá? 55% na mão de estrangeiro e 24%, 25% na mão de instituto. O número 6 aí, gente, é a cara escarrada de Brasil. Entre as empresas de capital privado, concentrados em pouquíssimas empresas ou grupos familiares. Ou seja, aquilo que eu já disse, 70% do poder de mando de uma empresa está na mão de 2 ou 3 famílias ou 2 ou 3 acionistas. E pouquíssimas empresas listadas em bolsa ainda, né? Então, ou seja, o mundo corporativo brasileiro, ele é chinfrinho, ele é petitinho, ele é quase que inexpressivo. E nós achamos que nós estamos no reino do mundo, mas não estamos não, comparado com os outros. E aqui a gente coloca isso aqui para vocês perceberem, né? Que quando eu falo que cada empresa, né, cada modelo de governança, ele responde ao ciclo de vida. Então, se a empresa é nova, pequenininha e tudo, ela tem que ter uma estrutura de governança, é o dono fazendo várias coisas e tudo, e você tem buscando, né, várias fontes de financiamento. Nós estamos aí na fase dos venture capital, né, investidores anjo e tudo, né? E essas fontes de financiamento, a gente tem que estar acompanhando o desenvolvimento delas, porque elas facilitam muito a vida e os pulos estratégicos das empresas. Acontece que qualquer empresa que esteja aí do outro lado, para ele ter uma sustentabilidade estratégica, né, para dar um pulo estratégico muito maior, ou seja, crescer, ele tem vários financiamentos que pode ter acesso. Ele pode crescer via uma parceria com o Private Equity, via uma captação de dívida bancária e pode até pensar numa abertura de capital. Só que tem uma coisa, pessoal, você só entra para ter esse acesso se você tiver uma estrutura de governança montada, estruturada. A primeira coisa que o mercado mais estruturado de financiamento quer, mais estruturado quer e vai exigir de qualquer empresa do outro lado da tela aí, é que vocês tenham uma estrutura definida de governança formalizada. Ou seja, eu quero saber, um private equity, né, que vai chegar para você, olha, gostei da sua empresa, deixa você ser sócio, seu sócio por 7 ou 8 anos, né? É assim que os pagam. Nós vamos montar a empresa, nós vamos sair comprando milhares de empresas que estão ruim das pernas, que eu já mapeei. Se eu sento no seu conselho, eu vou fazer parte da sua diretoria executiva e tudo, e daqui a 5 anos a gente abre capital, e aí a turma que já vem, acha a sua empresa e já vem com planejamento próprio, e vai sentar no seu conselho. Ele é um sócio temporário. Ele quer ganhar de 35% a 40% que ele julgou em cima de você. E vai ganhar. E para a empresa, às vezes, isso é muito bom, né? Mas ele só vai entrar se tiver minimamente um acordo de acionistas que fala como é que um private equity vai entrar ali dentro. Como é que um novo sócio vai entrar ali dentro. Porque se você encontrar um private equity, encontra a sua empresa e vê papai brigando com o filhote numa mesa de reunião, fala assim, eu passo na volta porque vocês não têm maturidade para conversar comigo. E eu não vou colocar
minimamente o meu dinheiro na mão de gente que não sabe o que é da vida ainda. E isso aí, o que é que o mercado mais robusto ele exige, né? Ou mais sério ele exige, mais barato ele vai exigir, um modelo de governança formalizado das empresas. Quem faz o quê? Conselho, diretoria, assembleia, comitês ali ligados, sistema de fiscalização e controle. O que você tem para mostrar para isso? Porque se ele gostar muito de você, ele vai te comprar, ele vai ser seu sócio, ele vai te comprar e vai vir com o modelo de governança dele. Se a sua empresa for essa turma do mineral raro, essa turma aí, que é tanto Zé Goela que está tomando conta ali, que não tem a mínima noção do que tem na mão, é fácil para um cara desse vir, engabolar, fazer uma parceria e depois comprar a empresa a preço de banana ali. Mas por isso que uma estrutura de governança, ela exige, né, ela digamos assim, é a condição sine qua non para qualquer empresa do outro lado da telinha aí a ter acessos a financiamentos muito mais interessantes de crescimento que não o sistema financeiro mesmo, de você ir a banco para pedir empréstimo. Tem outras formas mais inteligentes para crescer uma empresa do que financiamento bancário. Você tem outras formas, mas esses acessos você só tem se você tiver um sistema de governança bem estruturado. Tudo bem até aqui, pessoal? Brasil. Obrigada, Raíssa. Vamos entender o que aconteceu no próprio Brasil sobre isso, né? Aí nós temos a fase dos IPO, abertura de capital. Gente, vamos entender aqui algumas palavrinhas que são típicas de governança, tá? IPO. Oferta pública inicial, tá? Aqui é a primeira vez, a empresa está estruturada, ela vai pulverizar o capital dela. Ela vai para o mercado, ela vai abrir capital em bolsa. Ou seja, parte do capital social da empresa, ela é disponibilizada para o mercado e, de repente, o sócio que tinha 100% do capital social, ele passa a ter 70%, porque 30% ele disponibilizou para o mercado, por exemplo. Tá? E aí, ele passa a ter vários sócios. Isso aqui é dinheiro novo no mercado, isso aqui chama IPO. A turma abre o IPO, faz abertura de capital. A conversa muda o cenário, muda tudo e a empresa deu com burros na água. Tem condição de eu fechar a capital? Tem. Como é que chama a operação? OPA. Oferta pública de aquisição. Os advogados presentes aí entendem. Como é que eu fecho capital de uma empresa que está aberta em bolsa? Eu tenho que conseguir 2/3 das ações em circulação. Se a pessoa compra, o dono resolve recomprar 2/3, se ele tiver 2/3 das ações que estão em circulação, ele fecha a empresa. Então, IPO versus OPAs, instrumentos de governança da empresa. Tá claro? Outra palavrinha, que é governança na veia que vocês têm que entender. Takeover hostil. Tomada hostil de poder. É aquela situação que você entra na empresa como CEO e vai embora desempregado porque teve uma mudança na estrutura de poder. Um dono saiu, vendeu para o outro, mudou a estrutura de poder. Então, a turma que ganhou vence com a turma dela. Tá? Takeover, tomada hostil de poder. É hostil a quem, gente? Quem perde o emprego e o emprego, o status da noite para o dia. Takeover hostil, tomada hostil de poder, é hostil à gestão. É o gestor que perde o dinheiro, perde o cargo, perde o status da noite para o dia. Porque o dono, o acionista, vende a parte dele.
faz um negócio com o dinheiro dele. Quem sai fora da jogada da noite pro dia é o gestor, tá? O que para um takeover, uma tomada hostil? Poison pills, pílulas de veneno, cláusulas estatutárias de difícil remoção, tá? Para você manter uma estrutura. Aqui o takeover é uma saída de dono que muda o jogo, mudou o jogo. Quem comprou não tem nenhum compromisso com a turma que lá estava. Por mais que essa turma hoje fale, né, que a gente tenha ali, que não vai demitir as pessoas, que não vão fazer, é balela. Isso é questão de 6 meses para mandar todo mundo embora e ficar, porque quem compra sabe o que compra ali, né? Então, a gente tem que ver que tem essas palavrinhas, falou, tomada hostil do poder, aquisição hostil, isso tudo é takeover, tá? Mudou a estrutura de poder. E tem aquela cláusulas estatutárias de difícil remoção, aquelas empresas que têm bloco de controle, que já entra ali para manter o quê? O estilo de gestão ao longo do tempo. Isso aqui a gente tem que saber para trabalhar com governança, quando a gente fala algumas palavrinhas que são características do processo que nós estamos falando. E a IPO é um deles, abertura, dinheiro novo no mercado. Iniciativa privada vai e abre o capital e, de repente, ele tem milhares de acionistas. Então, olha o que aconteceu nos últimos anos. Nós vimos numa média de 5, né, de 2017 nós tivemos 26 IPOs no país, veio 2018 com 5, 2017 com 5, né? Nós vimos ali 2019 com 5, 2020, o ano pandêmico, o Brasil teve 28, o recorde de IPOs até então acontecidos por ano no país, em 2020. 2021, pandêmico também, Brasil 48, a nossa lista, olha a atividade, olha como é que o dono brasileiro é louco, fundador brasileiro é louco, percebe que o negócio está indo numa boa direção, a turma investe, vai querer crescer, vai querer se movimentar, vai fazer tudo. A turma abriu 48 aberturas de capitais na Bolsa Brasileira, foi o recorde dos recordes. Ali, no ano pandêmico, o mundo inteiro encolhendo, o Brasil explodindo em mercado de capital. 2022, 0. 2023, 0. A iniciativa privada dando a retrancada dela. Não tá bom, o negócio tá inseguro, levanta o pé, moçada, porque não tá na hora de brincar, porque o patrimônio é meu. É dono, nós somos uma empresa que tem dono, tá? Então, aí a gente vê, o movimento de IPO, de abertura de capital, diz muito do clima organizacional brasileiro para iniciativa privada. E aí nós temos aí, ó, aqui é o jeitinho brasileiro. Então, vamos lá. A empresa vai abrir capital? Vai. Ela pode abrir nas regras de governança ou nas regras diferenciadas de governança. Então, se ela não quiser falar de governança, nós estamos falando do segmento básico do Bovespa. O que é esse segmento básico? Tem que abrir capital de acordo com a nossa lei da sociedade anônima. Lei da sociedade anônima é lei da sociedade anônima, é lei. Abre capital, lá explica como que você tem que abrir capital, como é que a estrutura que você tem que ter, atendeu a lei, você abre capital e vamos que ver. O que é o nível 1 de governança, gente? É a nossa lei, vamos ver aqui o gráfico de barra, me acompanhe. É a nossa lei, tá? É a nossa lei da sociedade, mas as regrinhas de transparências que são boas práticas de governança. CEO tem que ser uma pessoa, chairman tem que ser outra pessoa. Eu tenho que ter as minhas demonstrações financeiras tudo em FRS. Eu preciso ter. O que aconteceu a semana passada, né? E FRS é agora a forma de você mostrar o grau de sustentabilidade da sua empresa, ou seja, até 2024 as empresas vão ter que se adaptar à IFRS da OCDE, né, que é as leis internacionais, né, de contábeis, né, IFRS todo mundo sabe o que é, gente? IFRS, aqui ó,
IFRS, International Financial Reporting Standard, normas internacionais de contabilidade. O mundo quer que você, mineradora, explique para ela como é que são as suas contas sobre esse critério, não sobre o critério do Brazilian Gap. O BR Gap não vale, só vale para nós, tá, gente? As pessoas querem ver. Isso é obrigatório em mineração se nós queremos ser gente grande. As suas demonstrações financeiras têm que ser de acordo com o IFRS. E o que nós assinamos agora com o CDE foi que nós aderimos ao processo, aos relatórios de sustentabilidade do CDE e todos os relatórios de sustentabilidade à base da IFRS. Vale, é lei a partir de 2024. 24 não, 26, desculpa. 24 ela entra, você tem que fazer a adaptação e 26 já está valendo. Então, quantos de nós já está preparado nessa IFRS aqui? Tá? Então, voltamos. Então, nível 1 é a nossa lei, mas as regrinhas de transparência. Outra regrinha de transparência, a gente começa o ano todo com o calendário de prestação de contas da sociedade. Quando é que você vai explicar os dados da sua empresa e tudo. Você vai ter um conselho com a presença, por exemplo, de conselheiros independentes. Então, tem as regrinhas de transparência de governança, que a nossa lei da sociedade sequer passa perto dela. Tá? Para ser nível diferenciado, 25% do capital social tem que estar à disposição. Você abre capital com 25% minimamente do capital sendo disponível ao mercado. A nossa lei sequer fala isso. O cara abre capital com a quantidade do capital social que ele quiser. Para ser nível diferenciado, tem que ser maior ou igual a 25%, que é o que a gente chama de free float. Tá? Muito bem. Esse é o nível 1. É a nossa lei mais transparência. Olha o nível 2 aqui, o terceiro, aqui o terceiro quadradinho aqui, né? É o nosso nível 1, ou seja, a legislação, regras de transparência, e aqui o nível 2, a gente começa a pegar o boi pelo chifre. Nós temos algumas regras de governança que você protege aquilo que nos é mais caro aqui no Brasil, que é proteger o minoritário, os direitos do minoritário. Então, o nível 2 da Bovespa é aquelas empresas que atendem à lei, que atendem às regras de transparência e mais, né, que protege o minoritário. Tem regras de tag along, regras de proteção de minoritário, tá? E o novo mercado, tá? Nível 1, nível 2 e o nível tradicional da Bovespa, o cara pode abrir capital fazendo uma engenharia entre dois tipos de ação. Aquelas ações que têm direito a voto, que têm direito a sentar no conselho, a uma cadeira no conselho, e aquelas preferencialistas, aquelas que você fica só fazendo negócio com ela na bolsa, compra, venda e tal, tá? O nível novo mercado brasileiro, ele é tudo que os outros têm, com a diferença que você só tem ações ordinárias nas empresas. Você não abre capital com a esculhambação das preferenciais. Você só tem ações ordinárias, ou seja, qualquer um que tem acionista da Magazine Luiza, que era da Lojas Americanas, pode questionar o que for, porque você não tem ali a preferencial. Todas ali, você tem ali a maior parte dela está ali. Então, são níveis de graduação. O Brasil é o único que tem essa graduação na aderência de boas práticas de governança. Tá claro, gente? Só para vocês entenderem que nós estamos nessa jogada. Tá ali. Uma Vale é novo mercado. Tá? Vamos ver as empresas aqui, né? Que a gente vê os grandes grupos, são todos novo mercado, que a gente vê aqui. EBX era novo mercado, né? Ike Batista era novo mercado, né? E mesmo você sendo novo mercado, está dentro de a estrutura de governança, às vezes não te garante o sucesso que você
precisa ter ali, que vai te proteger de tudo, né? Aí é outras coisas, são outros conflitos que a gente tem que harmonizar ali. Então, ó, nós temos 465 empresas listadas na B3 e 302 delas com alguns fundos que fazem parte dos níveis diferenciados. Ou seja, 65% das empresas listadas na Bolsa Brasileira atendem a boas práticas de governança. Né? 65% delas atendem aos níveis diferenciados de governança. Tá? Agora, o mercado precifica isso? Vamos lá. Aí vocês estão vendo as curvas, né? Você está vendo essa curva verdinha aí, a mais baixinha? Isso aqui é o Ibovespa, Índice da Bolsa Brasileira. O IGC, Índice de Governança Corporativa, é o azulzinho. E o ITAG, o Índice das Empresas que protegem os acionistas minoritários. Nós temos um ágio a favor da governança de 18% a 23% em toda a história. Nós nunca tivemos um IGC abaixo do índice de Ibovespa, ou seja, o mercado sempre precificou de 18% a 23% no Brasil as empresas bem governadas. Vamos lá, o mercado precifica carbono, que nós temos o índice de carbono na Bovespa, e nós temos o índice de sustentabilidade da Bovespa. Então vamos ver, o índice de sustentabilidade é o rosinha, é o mais baixinho. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o verdinho continua sendo o Ibovespa, azulzinho o IGC, o ITAG, o índice que protege minoritário. O rosinha aqui, moçada, é de sustentabilidade. O carboninho aqui é o roxinho. Ou seja, o mercado ainda não acreditou nessa lorota. Não na Bolsa Brasileira. Já tem índice para procurar, mas olha a valorização dela aqui. O mercado ainda não está acreditando nisso, não. Não que não esteja acreditando, tanto é que está acreditando, tá, mas só que você tem carteiras que você ganha muito mais do que se apostar em sustentabilidade ou de carbono. Tudo tem que ser realista com vocês, moçada. Tá aí. Quem investe na Bolsa Brasileira? Investidores estrangeiros. Isso aqui é o que a gente chama de hot money. Investidores estrangeiros. 54 nós terminamos, a carteira Bovespa estava na mão desses hot money. É a turminha que se tiver um escândalo aqui, tiver alguma coisa esquisita em Brasília, eles numa clicada de computador, eles tiram o dinheiro daqui e vai para outro lugar qualquer. 24%, é 24 mesmo, 28%, 54% investidores estrangeiros, 28% é institucionais. Esses fundos, né, de coisas, 28% ali. Ou seja, a Bolsa Brasileira está na mão de estrangeiros e de fundos de investidores institucionais. Pessoinhas físicas, né? Estávamos, né, até 2008, no auge da crise, começou a crise, nós tínhamos 1/3 da carteira Bovespa na mão de pessoas físicas, foi tendo uma debandada a partir daí, tivemos um viés de alta, né, a partir de 2015 e 2016, muito bem, e só veio caindo a partir ali. 2020, nós tivemos 21% da Bolsa Brasileira estava na mão de pessoas físicas. Olha, interessante, no meio de uma crise pandêmica, a turma apostando em bolsa, tá? Depois passou para 19, 2022 estava com 14, 2023 deve ser um pouquinho menor, ou permanecer 14 aí ainda, para a gente ver como é que vai ser. Então, agora em julho nós tínhamos, né, 52% na mão de estrangeiro, 26% na mão dos institucionais,
pessoinha física estava com 16, um pouquinho acima do que eu falei ali. Vamos ver como é que fecha o ano, tá? E como é que nós estamos, o Brasil, nessa questão ISD, né? É assunto de conselho já, isso já existe, tá? Nós, a partir de 2021, já tem a resolução da CVM que as empresas têm que ter uma prestação de contas de acordo com esses indicadores. A nossa Bolsa já está pedindo isso. Começou a valer essa resolução a partir de janeiro deste ano, tá? O que eu já falei, estou repetindo aqui, o Ministério da Fazenda, né, anunciou a divulgação da sustentabilidade IFRS. A partir, nós aderimos a esse standard, essas normas internacionais de contabilidade. Vale, né, é voluntária até 2024 e passa a ser obrigatória em 1º de janeiro de 2026. Então, o IFRS que nós falamos aqui já é obrigatório até para você fazer, sua empresa fazer a sua prestação de contas em qualquer assunto ISD de sustentabilidade que tem, né? Ganhando muita força tal de emissão zero, frota sustentável, crédito de carbono. Está em construção, né? E já em pesquisa pública a taxonomia verde brasileira, né? E aí a gente tem um grande evento, né, que vai ser a COP30, que vai ser no Pará daqui a 2 anos, né, Brasil de olho também, né, vai voltar ali, tá com os olhos do mundo em cima do Brasil, no auge, no coração da floresta amazônica que é Pará ali, né, ali em Belém, e nós vamos ver o que é que nós vamos fazer até lá e vamos acompanhando esse processo até ali. Então, são algumas coisas que já está acontecendo ali dentro. Então, as minhas mineradoras do Pará e tudo, né? Como é que seria interessante a gente participar, mostrar que a gente é uma mineradora boazinha, que cuida dos nossos stakeholders direitinho e tudo. Tá um grande momento, porque os olhos do mundo vai estar todo em cima das nossas mineradoras ali dentro, né, desse contexto brasileiro. Ok? Brasil, gente. Tudo bem com o Brasil? Bruna, tudo bem? Então, o Brasil é esse, né? De uma forma muito transparente, mostrando para vocês o processo de governança. Ainda na América Latina, nós somos o benchmark. Por quê? Por que o Brasil é benchmark em governança, gente? Qual que é a grande defesa brasileira que a gente não pode esquecer em momento algum? Principalmente nós de mineração, né? Nós somos um continente, gente. Nós temos um mercado que quase ninguém tem. Então, as coisas precisam estar no Brasil mais ou menos na direção correta. Porque quando está na direção correta, o negócio explode, porque está tudo certo. Entendeu? É a direção correta que tem. Agora, a nossa grande defesa é o tamanho de mercado que nós temos. Nós somos um continente de tamanho, um continente de mercado para tudo para fazer. É a grande defesa. Todo mundo sabe, esses investidores institucionais estão aqui, sabe que quando o negócio estiver mais ou menos na direção correta, a gente vai. Porque o país tem muito para dar, o país tem tudo. Além de ser grande, além de ter um tremendo mercado consumidor, tem tudo. Tem ar, tem vento, tem mar, tem pré-sal, tem minério, tem floresta, tem tudo. Então, nós somos imbatíveis nas nossas condições para uma boa competitividade. Tá claro? E quais são as tendências disso aí, né, gente? Primeiro, a questão territorial, né? Isso foi chamado a atenção em 2011 no World Economic Forum, quando o Porter, Porter, todo mundo que estudou estratégia, que fez estratégia, lembra das 5 forças de Porter. Você analisa a competitividade de uma empresa no setor através das 5 forças de Porter. Vocês lembram disso, gente?
Se analisa a empresa, né, a competitividade dela entre os pares, se analisa a empresa sobre a questão, né, dos novos entrantes, produto substituto, poder de barganha do cliente, poder de barganha. Então, você tem lá 5 forças de Porter que a gente analisa. Porter, que ganhou rios de dinheiro falando da competitividade das empresas e das nações, né, sobre esse contexto das 5 forças, ele chega no World Economic Forum de 2011 falando, gente, lembra das minhas 5 forças? Nós fomos muito restritos na concepção dela. No século XXI, as empresas mais competitivas serão aquelas que vão desenvolver a sua capacidade de criar valor compartilhado com a sociedade. Olha a questão dos territórios aí. E a partir daí, ele começa a lançar uma série de pesquisas com as grandes empresas para verificar como é que é esse compartilhamento. Qual que é o racional de Porter, gente? Primeiro capitalismo porque as empresas vão fazer, não é porque elas ficarem esotéricas da noite para o dia não, tá, gente? Elas vão perceber que elas vão ter que ligar o lucro delas com o valor social que elas estão criando. Então, o lucro vai ser muito ligado à questão do valor social que ela está criando dentro do próprio território dela ali. Quando ela começar a fazer isso e o lucro estiver sendo, né, correspondente ao valor social criado, você começa a legitimar as atividades empresariais desse tipo de empresa, desse tipo de indústria, sobre o ponto de vista de quem? Dos stakeholders, do território e daquela turma que tem ligação com você. Quando você começa a fazer essa legitimação, você começa a ter política governamental para estimular esse tipo de empresa, esse tipo de racional. E quando você começa a desenvolver política governamental, nós estamos falando de voto. Você tem um processo de democracia muito mais fortalecida e um capitalismo muito mais sofisticado. Esse é o racional dele para essa criação de valor compartilhado com a sociedade. Tá? É o CVC de Porter. E por outro lado, se você imaginar nesse mundo de transformação, nós temos várias tendências em governança. Ou seja, nós estamos falando de um assunto que está em crescimento e está sendo pulverizado esse crescimento. Você tem ali uma linha, né, de atuação de tendência em governança, onde a gente fala que a governança vai ser cada dia que passa mais regulatória. Olha a importância da Sarbanes-Oxley, da Dodd-Frank nos Estados Unidos, da 12.846 Brasil, da 13.303 Brasil. Olha como que essas leis, elas estruturam, elas colocam ordem. Vai muito naquela onda, né? Que o Estado, ele tem que ser um Estado regulador e deixar a iniciativa privada soltando os foguetes, porque ela tem ímpeto para fazer. Mas tem alguém que tem que regular para não deixar o negócio sair e virar uma carnificina. Né? Então então tem uma tendência muito forte que a governança sempre vai ser mais reguladora, dependendo muito do compliance, ou seja, muito mais acirrado o tempo inteiro. Tem uma governança cibernética, todo mundo falando em cybersecurity, falando uma série de coisas que está acontecendo, e quem vai governar isso, gente? Tem que ter o código, como é que está isso? A gente não sabe. Nós começamos a vivenciar alguma coisa na pandemia, gente, que nós começamos a desenvolver vacina fazendo experiências com seres humanos vivos. Foi tudo que os nazistas foram criticados quando estavam fazendo experiências com judeus. E nós fizemos isso aqui há pouco tempo atrás, para desenvolver as vacinas. Então, nós estamos com o desenvolvimento da tecnologia, de tudo isso que nós estamos falando, mas isso vai ter que ser governado, isso vai ter que ter códigos, isso vai ter que ter uma ética por causa disso que nós estamos aprendendo, porque ninguém tem isso, pronto, não é Ctrl+C+V, nós estamos criando agora. Tem a questão do democracia, vai perguntar, como é que vai governar essa nova democracia com esses social comunista tendo força como blocos ali? Como é que vai ficar essa briga? Porque é briga de valores, gente. Aqui é briga de valores, né? É valores do Hamas e é valores
Estado de Israel, é valores do Ocidente com os valores do Oriente. É um social, é uma coisa complicada. O que vai sobreviver e como é que vai ser governada essa questão, se a democracia vai sobreviver nisso ou não, né? A governança ali, né? Como governança dos mercados. Fala-se muito de uma bolsa única que a gente vai poder estar transitando, só pagando ali. É uma tendência. Fala-se também, né, de uma governança muito da mudança climática, né? Tá todo mundo falando, né? Quem? Mudança climática mudando, todo mundo pensa em Brasil. Quer dizer, nós temos uma chance de colocar uma ordem, porque nós temos tudo. A turma fala de um bioma ali do Saara e tudo, nós temos 7 no país. 7 biomas, é muita coisa, né? Então, como é que vai ser essa questão da mudança, dessa mudança climática, dessas ciências e tecnologia? Então, nós temos uma série de opções, pessoal, uma série de tendências que estão em puro desenvolvimento daqui para frente. Não tem nada pronto, não tem nada resolvido. O que nós temos foi o que nós passamos. Os conceitos da boa governança, dos conflitos de agência, da estrutura mínima necessária para você colocar e para você garantir uma perpetuidade seus empreendimentos ao longo do tempo. Tá? Então, nós estamos falando de um assunto que está em formação, né? E que eu espero ter passado para vocês aí as condições básicas para a gente poder trabalhar, né? E para vocês, a partir daí, desenvolver. Tá? Aí tem todos os contatos de vocês, né? Para a gente entender. Ou seja, o que eu tinha preparado para vocês, né? O que eu acho que vocês, do setor de mineração, fazendo um MBA, que eu acho que eram as condições mínimas de conceitos mínimos, muito dentro da minha 8ª edição, os números são das 8ª edição, a linha do racional, da transversalidade, dos direcionadores, isso tudo é 8ª edição, tá? Eu passei para vocês e aí agora é acompanhar para e passe cada um de vocês e cada um tomando as decisões de vocês pessoais, né? Que é o que a gente tem por aí. Tudo bem? No mais é agradecer e explicar a prova agora, né? Então, a prova, gente, vale 40 pontos. A primeira coisa que vocês vão ver nela, né? A primeira é a notícia, né, que saiu antes de ontem, que a Corrupção Verde derruba Premier de Portugal. E tem o BlackRock, né? BlackRock chamando a atenção que aqueles fundos de investidores institucionais ignorar mineradoras na bolsa ameaça a transição energética, chamando as bolsas do mundo inteiro para olhar para o setor de mineração, tá? Essa é. E a questão 1 é o seguinte, eu quero que vocês correlacionem as duas notícias, essas duas, né, de uma forma geral ou específica, como vocês quiserem, né, com o que nós vimos na aula aqui. Eu quero 3 pontos aderentes com a agenda ESG e com a governança dos países. Tá? Vocês vão analisar as duas, olha, isso aqui tem a ver, né, com a governança, ó, o cara é presidente, caiu por conta disso, isso está ligado com a agenda ESG. Eu quero que vocês analisem essas duas notícias sobre o que nós falamos aqui dentro. Eu quero 3 aderências. Ah, foi dito isso, teve isso aqui que é comum, isso aqui, e as notícias traduzem isso. É isso que eu quero, tá? E a segunda questão é analisar as notícias sobre o ponto de vista dos princípios atualizados do OCDE, que aí eu até coloquei para vocês, né, aqueles 6 pontos da OCDE, que o terceiro, né, que o último é sustentabilidade e resiliência. Então, eu quero que vocês peguem pontos ali, né, da OCDE, do novo princípio, que está nos slides de vocês e está na prova que eu coloquei na prova também, tá? Tem lá o desenho. Eu quero que vocês analisem algumas, né, o que está aderente. As notícias, elas dizem o que? Elas confirmam que princípios que estão ali. 2 ou 3 vocês vão ter que encontrar ali. Tá claro? Por exemplo, um é direto, né? BlackRock, é um investidor institucional. Você tem
um princípio do OCDE que fala especificamente para os investidores institucionais, como é que eles estão lidando com isso. Então, primeira aderência já está ali, né? Tem outros, né? E aí vocês vão ter. Eu quero que vocês julguem. O que eu vou analisar, tá? Não é nem se eu concordo ou deixo de concordar com vocês. É o grau de argumentação de vocês, vão estar escrevendo para mim como é que vocês estão pensando para responder as duas perguntas. O que eu pergunto? Quanto mais vocês escreverem, mais chance eu vou ter de entender a linha, o racional de vocês nessas duas questões. Tá claro? Tudo bem? E aí, como é que vocês querem lidar com a parte da tarde? Estamos todos dispensados? Opção 1. Porque está tudo claro, vocês não têm dúvida nenhuma. Opção 2. Nós vamos, né? Terminamos aqui, voltamos daqui 1h30, 2, e eu fico à disposição de vocês a hora que vocês quiserem, ou que estava mais ou menos no carteado, a gente voltasse de 4 até às 6 online. O que é que vocês querem? Porque a teacher terminou a parte dela aqui. Então, aqui a Ana está colocando, ó, vamos fazer a opção 2. O que é a opção 2, né? A gente termina aqui, vamos dar aí um intervalo de 1h30, como nós fizemos a aula passada, e a gente volta online para tirar dúvidas, qualquer dúvida a gente pode falar sobre a prova e tentar ali ver o que vocês quiserem e ficamos 1h, 2h, o que vocês quiserem para tirar as dúvidas todas e pronto. E a hora que terminar, terminou. Sérgio Melo quer a 2, a Bruna, então parece que quem está aqui, ó, com tanto de likezinho, nós temos aí, então a gente volta, ó, são 1h10 agora, a gente volta às 2h30, tá bom? 1h e pouquinho? Pode ser? 2h30 a gente volta e vamos até às 3h30, 4h, aí vocês ficam à disposição de vocês aí, ok? Para dar o treino, ok? Aí online, eu de casa e vocês aí. No mais, pessoal, um beijo muito grande pela atenção, pelo carinho, pelas brincadeiras. Vocês conversaram muito pouco hoje, mas tô entendendo que vocês entenderam pra caramba, que tá tudo certo e que vocês vão estar acompanhando aí via WhatsApp, via, né, aí blog, o que vocês quiserem. De manhã nós somos mais silenciosos. É, né? Então vamos ver agora à tarde, depois com a barriguinha cheia, se vocês vão falar. A Adriana Monteiro tá falando e eu não te escutei, querida. O áudio dela está trancado. Olha aí, Adriana. Falando uma situação da pessoa, né? Mas é isso aí. Vamos ver agora, então. Hoje à tarde a gente, então, volta, né? Mas com foco no trabalho, né? E qualquer outra pergunta que vocês quiserem sobre a disciplina como um todo. Tá bom? Então, gente, um bom almoço para vocês. E vamos aí, muito obrigada.